Outubro é o mês dedicado à campanha de conscientização sobre o câncer de mama, para alertar homens e mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. É o Outubro Rosa. Mas como é o dia a dia de uma mulher que descobriu a doença e precisa fazer o tratamento no SUS? A cineasta Luciana Salvatore traz essas histórias para a gente com o documentário Este Outubro Não é Rosa. Oi, Luciana, seja bem-vinda à TV Senado. Obrigada por estar aqui com a gente no Cidadania para discutir esse tema tão importante. Obrigada a vocês por se interessarem por esse assunto que é tão importante e pertinente para todas as mulheres, né? A gente tem uma estatística que diz que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, né? Teve ou terá. E é uma estatística, isso é muito alto, 1 em cada 8. Então, é um assunto que realmente toca a todas nós. E vamos começar logo com o título. Esse Outubro Não é Rosa. O que não está sendo mostrado? O que você quis trazer à tona com o seu documentário? Então, antes de tudo, eu quero dizer que o documentário não é um manifesto contra o SUS, porque o SUS, literalmente, é o melhor sistema de saúde do mundo. Ele é incrível e eu me debrucei sobre o SUS para poder, inclusive, fazer o documentário. Então, é com alegria que eu falo isso. O SUS é um patrimônio nacional e todos nós precisamos olhar para ele com muito amor e carinho. E é daí que nasce esse documentário, porque aquilo que eu olho com amor e carinho eu cuido, né? Então, eu acompanhei ao longo de 12 meses 2 mulheres em tratamento de câncer de mama. E aí você se depara com as filas de regulação. Uma mulher com câncer numa fila de regulação que diz para ela que ela vai levar 5 meses para ter um diagnóstico fechado ou que talvez 6 meses para começar uma quimioterapia, isso é desesperador. Tem um trechinho do trailer, vamos acompanhar, por favor, claro. Que é muito marcante, né? Eu fiquei quase 80 dias aí esperando para iniciar a quimioterapia. Eu tô quase indo para 90 dias aí que eu tô na fila de regulação e tem mais de 1000 pessoas na minha frente. Eu entrei numa fila de 6 meses. Aí eu calculei, só tenho 2 meses para correr. Em 6 meses eu já estou morta. É isso, né? É como que essas longas filas interferem no tratamento e até na chance de sucesso do tratamento. O câncer, ele é uma doença tempo-dependente, né? A gente tem essa fala, inclusive, no filme de um dos médicos. O que isso significa? Quanto mais cedo eu descubro a doença, mais rápido eu consigo verdadeiramente curar essa doença e salvar a vida dessa mulher. Eu tenho 95% de chances de curar um câncer de mama se detectado precocemente. Quando eu não consigo fazer essa detecção, quando a mulher não tem acesso ou aos exames ou até à própria mamografia, como é que eu posso detectar essa doença? E a gente sabe que existem muitas dificuldades para que uma pessoa chegue num consultório e passe por todos os exames. A gente sabe que às vezes a pessoa não consegue transporte, tem com quem deixar filho. Então, a campanha de prevenção, ela é imediata para que, primeiro, as mulheres consigam chegar no consultório, esses exames possam ser pedidos. Depois, que eles possam ser feitos. E aí, o que acontece normalmente? A mulher, quando ela chega para o SUS, ela já está, às vezes, com o estágio avançado da doença. E aí, com o estágio avançado da doença, ela vai passar por mais não sei quanto tempo na fila da regulação para poder fazer um exame. Essa fala da Rafa, 1000 pessoas, era uma tomografia. Ela precisava fazer uma tomografia, né? E 1000 pessoas na frente. Eu não faço ideia do tempo que leva para que 1000 pessoas façam um exame, para que ela pudesse andar nessa fila. E é só um passo, né? Ter tomografia, depois tem que voltar para o médico para decidir o tratamento, né? Isso é muito importante de falar, que a fila da regulação, ela não é assim, eu entrei agora e aí a coisa anda. Não, os tempos se somam. Um tempo para mamografia, o outro tempo para tomografia, um outro tempo para biópsia. Então, até que eu realmente chegue no tratamento, quanto tempo se passou? Você é carioca, né? Mas o filme foca em 2 histórias aqui de Brasília, né? Como foi que surgiu essa ideia do filme? Então, eu sou voluntária de algumas ONGs fazendo documentário e aqui a gente tem um Instituto Humanizare,
Tudo surgiu dentro do Instituto Humanizare, que é uma organização não governamental que cuida de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, violência doméstica e vulnerabilidade social. A Fátima, uma das nossas personagens principais, ela é secretária do Instituto Humanizare. E ela tem um problema na família, que eles têm uma condição genética que é propensa ao câncer. Né? Ela perdeu 2 irmãs, com diferença de 3 meses de câncer de mama. Quando ela apareceu com esse caroço, que já é uma recidiva, ela teve um câncer antes, tirou um quadrante só e ficou tudo bem. Foram assim, em 2 meses, o tumor dela cresceu 2 centímetros. Foi uma loucura. Quando ela apareceu com isso, a gente verdadeiramente se deparou com o tamanho das filas do SUS. E isso é uma violência contra a mulher. E a gente dentro do Instituto, que eu digo, nós nunca tínhamos olhado para isso desta forma. Né? Mas a Fátima olhou, porque ela sentiu isso na pele. Ela falou, foi o pior dia da minha vida quando um médico falou para mim, você vai levar 5 meses para ter o resultado de uma biópsia. Como assim? Né? Então, a Fátima, que é uma mulher muito forte, ela falou, eu quero usar a minha voz para ajudar outras mulheres. E em 2024 a gente começou uma campanha chamada Esse Outubro Não é Rosa, que movimentou as redes sociais. Nós pegamos vários médicos aqui do DF, várias mulheres que já tiveram câncer de mama, enfim, vários depoimentos falando sobre a importância da prevenção, do tratamento precoce e que precisávamos falar sobre as filas do SUS, né, para que todas as mulheres pudessem ter acesso a um tratamento rápido. E nisso veio a ideia, vamos fazer um documentário, já que eu sou documentarista, né? Vamos fazer um documentário e usar a voz dessas mulheres para ajudar as outras mulheres do Brasil, que muitas vezes não têm voz, que vivem aí na invisibilidade de uma fila. E foram 12 meses acompanhando as duas nos tratamentos, entre o HBDF, o Hospital de Taguatinga, enfim, e com esse desespero que é você lutar contra uma doença e lutar contra o tempo, porque é uma peregrinação para exame, das filas, enfim. Então, é muito difícil para uma mulher ter a força suficiente de fazer isso. Às vezes, ela para de lutar. Você falou que o filme tem 2 personagens, né? Duas personagens é a Fátima principais. E a Rafaela. Como é que a Rafaela entrou na Então, na quando história? a Fátima resolveu que ela queria usar a voz dela, nós fomos atrás de outras mulheres. Não, primeiro, a gente começou a andar pelos hospitais com um cartaz. Se você tem uma história na fila do SUS, venha conversar com a gente, né? Porque isso é muito importante de dizer também. Mulheres, quando decidem fazer uma coisa, a gente faz. E a gente decidiu que a gente ia contar histórias relacionadas a filas do SUS para que isso pudesse melhorar. Então, surgiu a Rafaela quando nós conhecemos um grupo chamado Vencedoras Unidas, que é um grupo de mulheres que apoiam mulheres que passaram por todo esse tratamento ou que estão em tratamento ainda. E nós chamamos essas mulheres no Instituto Humanizare, fizemos uma reunião com elas e foi o primeiro dia que nós conhecemos a Rafaela, que foi esse dia que nós filmamos, que você mostrou. Eu não conhecia, né, essas mulheres, nós fizemos uma reunião com todas, deixamos todas falarem exatamente os sentimentos, o que elas viviam e as coisas. E a Rafa veio com depoimentos muito contundentes sobre o que ela estava vivendo, né? A Rafa é uma mulher que já teve um câncer ósseo. Depois ela ficou bem, né, teve filhos e tal, e aí agora apareceu com câncer de mama, sendo que ela teve um diagnóstico errado. Nossa. Ela em fevereiro descobriu um caroço, fez exames de imagem, disseram que ela não tinha nada. Em junho, ela teve a confirmação. Então, olha o tempo que se perdeu por um diagnóstico errado de um exame de imagem. A gente conheceu a Rafa no final de setembro. E aí, pelas histórias, né, claro, o Instituto Humanizare ajudou várias mulheres, mas nós pegamos as 2 histórias que estavam mais próximas para a gente contar e fazer esse filme, para que as pessoas entendam e sensibilizem, né? Porque o que acontece quando você fala das filas do SUS? Números. As pessoas sabem
Todo mundo sabe do problema. Os números são estratosféricos. O hospital de base atende em torno de 55 mil pessoas mês. Gente, olha o número que é isso, né? E ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que é simples. Só que quando você pega esse número e você transforma isso numa mulher, eu mostro a Rafa e a Fátima, as pessoas se sensibilizam, porque isso é de verdade. Deixo de ser uma estatística e passo a ser uma pessoa. Tem um rosto, né? É um rosto, é uma história, é uma pessoa que tem filhos, é uma avó, é uma pessoa que é amada por outras. E pela gente também, porque a gente faz esse filme e eu, particularmente, fico sempre muito perto dos meus personagens, senão eu não posso contar essa história. Porque é a história delas. Tudo bem, pode ter o meu olhar, mas é a história delas. E eu preciso estar muito perto e muito dentro para que eu consiga contar como elas são, o jeito delas, o que elas querem falar, porque é a voz delas, né? Então, assim, quando eu faço isso, e claro, todo documentário tende a fazer isso, né? A pessoa olha e fala, precisamos realmente falar sobre as filas do SUS. Leva uma reflexão, né? Leva uma reflexão. Desculpa. A Rafaela, você falou que o diagnóstico errado dela foi no SUS? Foi no SUS. E como foi o tratamento? Assim, como é que se seguiu o tratamento dela? Então, a Rafa é uma mulher que ela é uma guerreira. Ela luta, ela grita, ela esperneia. Ela foi até a Globo para pedir pela cirurgia dela, que estava muito atrasada. Então, assim, isso é importante até frisar também, né? Embora as filas de regulação sejam desesperadoras, depois que essas mulheres entram para o tratamento especificamente, elas se apaixonam pelos médicos. Os médicos do SUS são incríveis, incríveis. Então, a Rafa, ao longo, né, do caminho dela, teve um médico também que eles lutam pelas pacientes, eles tentam fazer o máximo possível. E aí o tratamento dela foi andando. Enfim, aí ela fez quimioterapia, ela teve uma alergia terrível à quimioterapia. A Rafaela quase morreu 3 vezes ao longo desses 12 meses que eu tô com elas, né? E eu falo assim, chorei muito para fazer esse filme, chorei muitas madrugadas editando e chorei muito junto com elas, né? Então, quando a gente conseguiu a cirurgia para a Rafaela, ela já não podia mais fazer quimioterapia, porque como ela passou muito mal da quimioterapia, e quase morreu, os médicos falaram assim, acabou. Agora não, agora é só cirurgia mesmo. E aí, mas tudo com muita luta. O que a gente teve que fazer? Judicializar. A Rafaela, especificamente. A Fátima, não. A gente conseguiu fazer as coisas andarem sem judicializar. Mas a Rafaela, tudo foi judicializado, inclusive para a cirurgia. E aí você fala com a promotora, que é a doutora Issa maravilhosa, e que defende muitas mulheres, tem 452 mulheres na fila para a operação. Estamos judicializando, você imagina, né? A Rafaela é a sexta. Outras? Todas em alerta vermelho, né? Todas com urgência. Então, imagina o quanto isso é difícil. É um problema que a gente precisa olhar, e eu sei que muitos reguladores olham, né? A gente teve agora recentemente uma reunião, inclusive, com uma médica da regulação, e todos os casos são urgentes. E você, obviamente, não pode passar um na frente do outro. Então, o que a gente precisa é de investimento em saúde. E isso é a realidade do Distrito Federal, que é uma unidade da federação que recebe mais recursos, né? Exatamente. Você tem alguma ideia do impacto disso em outros estados? Como é que é? Quer dizer, o SUS, vamos tentar entender um pouco como é que funciona o SUS. O SUS, ele é regional, né, obviamente, e ele funciona município, estado, federação. Então, ele tem 3 níveis, até de repasse financeiro ou de organização efetivamente. No Rio de Janeiro, você tem hospitais de referência oncológica. Em São Paulo, você tem, eu acho que tem um centro em Barretos também. Enfim, você tem os centros oncológicos dentro do Brasil. Você tem o INCA. Brasília, não. Brasília, você não tem um hospital de referência oncológica. Para onde a maioria dos pacientes acaba indo? Para o hospital de base, que seria
o maior atendimento dessa área em Brasília, tá? Então, isso já dificulta por si só, você não ter um hospital dedicado, né, para isso. Porque aí, quando você vai fazer a tomografia, você também está brigando com outros pacientes de outras, né, coisas, enfim. Então, isso é um problema. O outro problema é que você precisa olhar um paciente oncológico como uma linha de tratamento, quer dizer, qualquer paciente, mas o oncológico pela urgência, né? A linha de tratamento desse paciente, ela é muito grande, ela é muito extensa, porque não é só o diagnóstico. E para o diagnóstico existe a lei dos 30 dias, que você tem que fechar um diagnóstico de câncer em 30 dias em caso de suspeita. As leis existem, né? E depois você tem a lei dos 60 dias, que você precisa iniciar o tratamento em até 60 dias. O problema é que essas leis não são cumpridas. Por quê? Porque você tem uma superpopulação de pessoas precisando desse serviço. E quanto mais a população envelhece, quanto mais a população empobrece, quanto mais os planos de saúde também começam a ter falhas, porque tem, e a gente sabe, ter um plano de saúde não é garantia de tratamento, né? Isso tudo leva a quem? Leva as pessoas para o SUS. E o SUS tem que comportar essas pessoas. Somos todos brasileiros, né? E está lá na nossa Constituição que a saúde é um direito universal. E aí? Como comportar todas essas pessoas? É por isso que eu falo, né, que você investir em saúde não é só financiamento. O investimento em saúde, ele é um pouco mais amplo do que isso, porque você precisa investir em equipe, você precisa investir também em maquinário, você precisa investir em hospitais. Tudo isso tem a ver com financiamento? Sim, mas treinamento médico, a gente vai falar de gestão, por exemplo, porque gerir um hospital público é uma loucura, imagina, 55 mil atendimentos, né? Eu entrevistei o superintendente do hospital de base na época, Dr. Guilherme Porfírio. E aí você precisa ter a gestão, a gestão de um hospital público, ela precisa ser técnica. A gente precisa formar gestores, realmente gestores. Tem um caso que obviamente não está no filme, mas que é do Rio de Janeiro, onde o Dr. Carlos Frederico, mastologista, trabalhando no INCA, ele chamou engenheiro de produção da PUC para ajudar. Eles fizeram uma fila de produção para entrada da mulher, diagnosticou que tem câncer, o que a gente vai fazer com essa mulher? Isso é gestão. Em 3 dias eles estavam conseguindo operar essa mulher. Nossa. E aí falaram assim, doutor, peraí, por favor, calma, elas não estão dando conta. Vamos fazer em uma semana? Porque tem um psicológico ali. Tá bom, vamos fazer em uma semana. Então, gestão, isso é gestão. É você otimizar toda uma linha, é você pensar em tempo do maqueiro. Qual é o tempo que o maqueiro desce, pega a pessoa que acabou de ser operada, sobe, eles preparam a sala para ele poder pegar outra pessoa e descer. Isso é cirurgia. De 2023 para 2024, a gestão do hospital de base aumentou 4 mil cirurgias. Isso são 4 mil pessoas a mais, não são números. Isso é importantíssimo. E eles aumentaram como? Com essas experiências de gestão? Experiências de gestão. Então, o que acontece é que, infelizmente, às vezes, né, existem os cargos, eles rodam de 4 em 4 anos e acabam sendo políticos. E aí você não tem nem tempo de entender o que está acontecendo naquele local. E a gestão? Porque quando você vai implementar, já passou, já virou, já foi outro. Então, a gente olhar isso como uma política de Estado grande, nós, a federação. Vamos olhar para isso, vamos gerir esse SUS da melhor maneira possível, vamos criar um esquema de médicos gestores que implementem, né, métodos de gestão que sejam eficientes, que ajudem a redução das filas. Vamos pagar melhor os nossos médicos. Gente, vamos lá. Por que muitas vezes as pessoas não entram para a saúde pública? Então, o que eu posso fazer para que eu tenha os melhores médicos, para que eu tenha mais médicos, para que eu tenha os melhores e mais bem treinados enfermeiros, para que eu tenha os hospitais mais bem equipados?
É isso que eu falo. E isso não tem a ver com o governo A, B ou C. Isso tem a ver com a saúde da população brasileira. E todo governo precisa olhar para isso. Você falou também que prevenção, né, é muito importante. Tem um trechinho também do documentário que a gente vai assistir. Você tirar dinheiro da saúde, sobretudo de estratégias de prevenção, é muito pouco inteligente. Você vai gastar muito mais depois. Você vai ter uma fila de pessoas insatisfeitas depois. Isso, né? Sobre prevenção. O que você acha que a gente pode, que o governo pode fazer, que a população pode fazer para investir nessa prevenção? Mapeamento genético seria uma alternativa? O que vocês perceberam nessas a gente tem que começar com coisas, às vezes, talvez até mais simples. Campanhas. Campanhas reais de prevenção mesmo, sabe? Existem os agentes de saúde, né? A gente estava conversando antes de gravar o programa, de começar, que eu tive no Marajó. O Marajó, tudo é muito difícil, porque é tudo muito longe, né? Tem água para todo lado e é um lugar incrível, onde um agente de saúde, ele é essencial na vida daquela população, essencial. Então, assim, cadê o agente de saúde? O agente de saúde, ele vai na sua casa, ele conhece a sua família, ele vai falar assim, olha, você fez 40 anos, vamos lá fazer a mamografia? Vamos lá fazer o exame? Então, assim, criar... autoexame, né? Autoexame, mas campanhas maciças para mostrar a importância disso. A Fátima detectou o câncer dela com o autoexame. Claro, ela é uma mulher treinada porque ela já tinha tido antes? Sim, mas todas nós, de tempo em tempo, você está lá no banho, dá uma olhada, ensinar a fazer esse autoexame, pedir o exame e cobrar que essa mulher volte para receber esse resultado. Eu acho que comunicação, esclarecer a população sobre a necessidade e que isso salva vidas. Porque às vezes a pessoa tem medo de ir ao médico. Então, mostrar com campanhas, com filmes, com propaganda, pega pessoas influentes, coloca elas para falar a importância de você salvar a sua própria vida. E isso tem a ver com prevenção, com tratamento precoce, com uma boa consulta no médico. Agora, você pensa num médico que tem 300 pessoas fora de um consultório para ele atender e ele só pode ficar 10 minutos com cada mulher. É muito difícil. Muito difícil. Esse tipo de campanha é também para tirar um pouco do estigma, né, da palavra câncer, porque a gente vê gerações antigas nem falavam essa palavra, né? Eu acho que a gente está conversando aqui tão publicamente sobre isso, né? É importante, né, para tirar essa carga, né, que não é uma sentença de morte, né? Não deveria ser uma sentença de morte. A mulher sente como uma sentença de morte. E a gente também tem essas falas até no filme de uma médica maravilhosa, a doutora Sabrina, ela é oncologista do Rio de Janeiro, e ela fala, falar sobre câncer é falar sobre vida, muita vida, porque, de novo, o tratamento precoce, quando você consegue detectar isso precocemente, sem medo, gente, vamos parar de ter medo, você encara isso de peito aberto, porque aí você pode ser curada. É isso, né? Você falar de câncer é falar... Hoje existem tratamentos, existem métodos. A própria quimioterapia ela é mais simples do que o que ela já foi no passado. A medicina está sempre avançando. Então, vamos perder o medo de ir ao médico, sabe? Perder o medo de falar sobre essa doença. Porque quando eu falo sobre ela e eu trago luz para o que acontece, eu consigo me curar. Se eu me esconder dentro do armário, eu não vou ficar curada nunca. Então, é isso, é falar sobre vida. Né? E a gente está chegando quase ao fim da nossa entrevista. Para quem quiser saber mais da sua campanha, do filme, como é que as pessoas te acham? Então, bom, a minha produtora é Movimenta Filmes, a gente tem um site que tem várias coisas e fala sobre a campanha de 2024, ela está nas redes do Instituto Humanizare, no Instagram, as minhas redes são por Luciana Salvatore, enfim, aí podem achar. O filme agora vai rodar alguns festivais. A gente quer ver se o ano que vem ele já está aí em circuito, porque normalmente o trajeto de um filme é esse, né? Você faz o filme, a gente apresentou só para convidados, os familiares das meninas, e foi, assim, muito emocionante para todas nós, muito importante, até para isso, porque eu acho que para elas, mulheres fortes que estão vivendo uma dor profunda, a Rafa é uma paciente metastástica, né? Então, assim,
e usando a voz delas para ajudar todas as mulheres do Brasil. E isso é emocionante. E dar para elas esse filme também é um presente que a gente quer dar para todas as mulheres do Brasil, para que elas se sintam vistas, para as mulheres que estão na fila de regulação, para elas entenderem que elas não são um número, que elas estão lá e elas estão sendo representadas por essas duas mulheres, sabe? Que estão aí usando a voz para melhorar tudo isso. Suas redes, Luciana Salvatore, né? Isso. Sem nenhuma letra dobrada? Não, tem uma letra dobrada, é por Luciana Salvatore, porque tem uma outra pessoa que usa meu nome. Então, por Luciana Salvatore. Luciana, queria te agradecer muito, chegamos ao fim da entrevista, mas que bacana ver esse tipo de iniciativa e que a gente consiga conversar cada vez mais, né? Trazer luz sobre esse assunto. Obrigada, e que as meninas fiquem bem, né? Sim. E que a gente tenha muitos casos de sucesso. Com certeza, a gente tem muito mais casos de sucesso do que não sucesso. O SUS, ele salva milhares de mulheres anualmente. E o que a gente quer é que ele salve mais ainda, é que ele salve todas, é que a gente consiga não ter mais essa dor da fila. Porque a fila é a dor, não é o SUS. Porque depois que a fila passa, tudo é muito bom, tudo é muito interessante. A gente tem o Instagram do filme também, esqueci de falar. Quem quiser, porque tem informações às vezes também sobre o câncer de mama. Esse Outubro Não é Rosa. Tá certo, então muito obrigada pela sua presença aqui na TV Senado. Essa conversa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Aproveite e faça a sua inscrição para não perder as novidades. Obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado.